todas as anteriores ela é gravada, e as aulas gravadas ficam disponíveis para vocês na barra atividades do Classroom. Tem um tópico lá chamado aulas ao vivo. Aí tem lá aula ao vivo 1, 2, a 3 e a 4. Então, todas as aulas que a gente já viu, né? A 1 e a 2 na primeira semana, a 3 e a 4 na semana passada. E nessa semana a gente vai ter hoje a aula 5 e na quinta-feira a aula 6. Então, conforme vão acontecendo as aulas, elas são gravadas e ficam disponíveis para vocês no Class. Que é necessário, às vezes a gente não participou de uma aula, às vezes a gente pegou pela metade, caiu a conexão, enfim, e a gente pode retomar, rever esse conteúdo, né, sempre que necessário, porque os vídeos estão lá para vocês assistirem a qualquer momento, tá? Então, mesmo quem perdeu a conexão, caiu a internet, né, depois consegue assistir a parte que perdeu. Os slides, a mesma coisa, né? Os slides das aulas, tá? Todos eles ficam, depois da aula trabalhada, disponíveis lá no Zoom para vocês, também na barra atividades, lá no tópico slides das aulas ao vivo. Aí tem lá o slide da aula 1, 2, 3 e 4. O slide de hoje depois estará ali também para vocês, tá? Então, vídeos gravados das aulas ao vivo, slides utilizados durante as aulas ao vivo, ficam sempre à disposição para vocês no Classroom. Além disso, né, gente, sempre depois na segunda parte da aula, a gente tem a primeira parte da aula a gente que trabalha o conteúdo, né? Depois tem o intervalo, a chamada, e na segunda parte da aula, depois da chamada, tem os exercícios. E estes exercícios, né, são postados lá no Classroom para vocês. Então, vocês, claro, tem que fazer no de aula aí, porque corresponde, né, à atividade de aula, mas sempre que vocês quiserem rever, também é possível, né, tá lá postado. Então, eu quero ver lá os slides da aula 1, depois eu quero ver o vídeo da aula 1, quero ver os exercícios da aula 1, tá lá também os exercícios aula por aula, né, até a aula 4, que foi o que a gente viu até o momento, tá? Muito bem. Dito isto, sempre no início de cada aula, a gente relembra o nosso calendário, né? Que é sempre muito importante, porque embora a gente fale lá no contrato pedagógico, tudo detalhado, né? A gente abre o Moodle, a gente acessa a disciplina que vocês estão cursando, a gente mostra lá que tem a avaliativa 1 na semana 1, a avaliativa 2 na semana 2, a avaliativa 3 na semana 3, a avaliativa 4 na semana 4. A gente mostra onde vai estar a prova, a gente mostra onde vai estar a substituição lá dentro do Moodle. No contrato pedagógico, a gente abre o Classroom, mostra onde está o trabalho, né? Como é que vocês vão fazer para editar e enviar o trabalho. Muito embora a gente faça isso lá no contrato pedagógico, com todos os detalhes, depois no transcorrer da disciplina, sempre alguns acabam esquecendo, né? Alguma atividade avaliativa, né? Alguma etapa acaba se perdendo. E como vale nota, é importante, né? Porque compõe a média de vocês para aprovação. Então, sempre no início de cada aula, a gente retoma o nosso calendário, tá? Então, no dia 14/9, a gente teve a aula 1, depois do contrato pedagógico, foi o conteúdo da aula 1, né? Na terça, dia 16, a aula 2. E correspondente a este conteúdo, aula 1 e 2, tem a avaliativa 1 lá na semana 1, dentro do Moodle, né, para fazer, vale 1 ponto. Encerra dia 30, agora, essa semana, né? Hoje é 28, quinta-feira, então, dia 30, fecha essa atividade avaliativa 1, tá? Alguns já fizeram, alguns não, e é 1 ponto aí, né? Correspondente à nota da N1, tá? Então, dia 30 às 23h59 encerra. Na semana passada, a gente teve o conteúdo da aula 3, dia 21/9, e o conteúdo da aula 4, no dia 23/9, né? Na aula 3, a gente teve os indicadores financeiros de curto prazo. São aqueles correspondentes, né, ao capital circulante, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente. Inclusive, uma delas tem que fazer um trabalho disciplinar, né? E o cálculo foi ensinado passo a passo na aula, né? No dia 23/9, a gente teve os indicadores, né, de longo prazo, né? Grau de endividamento, grau de imobilização do capital próprio, entre outros. Que também parte do trabalho, né? E esses cálculos foram demonstrados, né, durante a aula. Esse conteúdo, aula 3 e 4, então corresponde à avaliativa 2 de vocês no Moodle, valendo 1 ponto, encerra no dia 7, às 23h59. Abriu dia 21 e encerra no dia 7. Tá? Então tem um prazo mais ou menos longo aí para fazer. Hoje, então, nós estamos iniciando aqui com a aula 5, né? Essa semana 3. Nós vamos ver a análise vertical hoje. E na quinta-feira, dia 30,
a aula 6, a gente vai ver a análise horizontal. Então, correspondente a essa semana, a aula da semana 3, aula 5 e 6, vocês têm a avaliativa 3 para fazer no Moodle, tá? Ela vale 1 ponto, e ela encerra no dia 7, às 23h59, certo? Na última semana de conteúdo, tá? A gente tá trabalhando aí os últimos conteúdos, aula 7 e aula 8, dia 5/10 e 7/10. Aqui a gente já vai estar trabalhando os indicadores de análise econômica, né? Esses conteúdos, aula 7 e 8, eles correspondem à avaliativa 4 de vocês lá no Moodle. Então, dentro da semana 4, está lá a avaliativa 4, valendo 1 ponto. Essa encerra no dia 14, tá? E ela encerra ao meio-dia do dia 14. Então, muito importante, principalmente para aqueles que deixam para o último dia, né? Sempre tem, né, quem deixa para o último dia. E neste caso, tá? No último dia, na avaliativa 4, ela fecha ao meio-dia. Então, muita atenção para aqueles que gostam de deixar para o último dia, porque não terá como fazer à noite, né? Porque meio-dia ela já encerra, tá? No dia 12, é o nosso prazo final para a entrega do trabalho disciplinar da N1, né? Vale 6. 4 das avaliativas no Moodle e 6 do trabalho no Classroom, tá? Dia 12 encerra o prazo. Ah, quiser entregar dia 11, dia 10, dia 8, tranquilo, tá? Você não pode deixar passar do dia 12. Então, dia 12 é o prazo final da entrega do trabalho. No entanto, dia 12 nós teríamos aí a revisão final, mas dia 12 é feriado, né? Então, a gente vai fazer essa aula do dia 12, tá? Ela no dia 8, na sexta-feira anterior, tá? Então, sexta-feira, 8/10, das 19 às 22 horas, a gente vai essa aula de revisão. Então, a gente vai ver ali a primeira parte com conteúdo de revisão, intervalo, chamada, e depois, no final, exercício de revisão, para nos prepararmos para a prova, que acontece na quinta-feira, dia 14/10. Tá? Nesse dia 14/10, não tem aula ao vivo, apenas a prova. Então, ali por volta das 18h30 em diante, né, antes das 19 horas, é postado no Classroom, neste dia, dia 14, as instruções da prova e o código dela. Vocês vão ler as instruções, copiar o código. E às 19 horas, vocês acessam o Moodle, ead.qi.edu.br, disciplina de administração financeira. Aí lá abaixo, semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer para vocês a prova final. Clica nela, insere o código pedido, e aí nós temos 10 questões e 5 extras, ou seja, 15 questões para vocês fazerem valendo 10 pontos. Tá? Encerrada a prova, ela automaticamente ali, quando vocês finalizarem e enviar, já vai dar que nota ficaram na prova. Tá? Então nós temos aí N1, 4 avaliativas, 1 ponto, mais 6 do trabalho, 10. N2 a prova. A média é N1 mais N2 dividido por 2. Tá? Se por acaso somar N1 mais N2 dividido por 2 e não der no mínimo 6, né, der abaixo de 6, ainda tem então uma chance, né, de aprovação, que é fazer a avaliação de substituição, que acontece no dia 30/10, às 9 da manhã, é um sábado. Tá? Nessa não tem código, né? São 15 questões também, é só entrar e fazer a prova. Esse é o nosso calendário, né? Isso a gente tratou lá no contrato pedagógico, depois no início de todas as aulas anteriores, né? A gente sempre buscou relembrar para que ninguém esqueça. Muito embora seja até repetitivo em alguns momentos, né? Pode ser que para alguns, né, surja uma dúvida nova, né, surja uma pergunta que não foi feita ainda. Então, pergunto para vocês, gente, em relação ao calendário, alguém surgiu alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que está para vocês? Tudo certo. Legal, Ana. Tudo tranquilo, professor. Obrigado, Liane. Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo efetivamente, né?
Então, hoje nós temos aí a análise vertical. A análise vertical é um dos elementos da análise financeira, né? Nós vimos lá no início, na primeira semana, aquela divisão, né, da análise econômico-financeira em análise econômica e análise financeira, né? Na análise financeira a gente tem 4 elementos, né? Indicadores de curto prazo, que a gente viu na aula da terça-feira da semana passada, os indicadores de longo prazo, que a gente viu na quinta-feira passada, análise vertical, que a gente vai ver hoje, e análise horizontal, que a gente vê na quinta. A gente vai ver os 4 pontos da análise financeira, né? Ficando para a próxima semana os elementos da análise econômica, né? Que era aquele outro lado da análise econômica financeira, tá? Então, iniciando a nossa análise vertical, vamos começar pelo conceito e objetivo dela, né? Antes de partir para a avaliação dos balanços e DREs, né? Os cálculos. Então, o procedimento de análise, né? O conceito da análise vertical é que a gente avalia uma conta específica em relação à participação percentual dessa conta ao total ao qual ela pertence, ao total ao qual ela faz parte. Então, uma conta, ela faz parte de algum total, né? Se a gente for lembrar da estrutura do DRE, da estrutura do balanço, a gente tem isso muito bem claro, né? Se a gente for olhar a estrutura do balanço e lembrar, por exemplo, que no ativo, né, a gente tem o ativo circulante, e que o ativo circulante é a soma de todas aquelas contas, né, que estão ali dentro do ativo circulante, que são conta caixa, conta banco, aplicação de liquidez imediata, valores a receber, né, crédito de liquidação duvidosa, estoque. Essas contas todas somadas é a do total do ativo circulante. Bom, então é claro que cada uma delas representa uma fração, uma parte, um percentual dessa conta principal. Esse é o conceito básico da análise vertical, né? Então eu consigo ver essas participações percentuais da conta em relação à conta total que ela pertence. Isso ajuda a análise, tá, do administrador financeiro para verificar distorções. Imaginando que a gente está avaliando, fazendo análise vertical, a gente faz os cálculos, né? Identifica lá nessa análise vertical que a conta caixa representa 60% do meu ativo circulante. Os outros 40% estão distribuídos entre, né, estoque, valor a receber, entre outros ali. Bom, então 60% do meu ativo circulante está no caixa, eu tenho que investigar isso. Por quê? A conta caixa não é uma conta de investimento. Então, se tem 60% do recurso financeiro parado em caixa, e 60% desse recurso parado em caixa está sofrendo os efeitos inflacionários. Está perdendo poder de compra, né? A cada dia, né? A cada momento que passa. Então, a análise vertical ajuda a ver essas distorções, tá? Esse é o grande objetivo dela. No DRE, é a mesma lógica, né? Nós temos lá no DRE, que é o demonstrativo de resultado, uma lógica de contas também. Essas contas somadas, elas fazem parte, né, de algum total. Então, se a gente pegar lá a conta ROB, Receita ou Operação Bruta, nós podemos ter no ROB, além de vendas de mercadorias, eu posso ter vendas de serviços, né, ou outras vendas ali. Somadas todas elas, dá o total do ROB, que é Receita Operacional Bruta. A receita é a soma das vendas, né? Então, cada uma dessas contas de vendas, elas representam uma fração, uma parte do total. Elas têm uma participação, né? Participam dessa composição. E eu também consigo verificar, né, como é que está essa distribuição. Se lá no ROB eu tenho 1 milhão, né, de vendas, e aí desse 1 milhão de mercadorias representa 40%, venda de serviço representa 60%. Então eu vejo essa distribuição, né? E posso melhorar, né, o ganho da empresa a depender, né, da margem de lucro. Então, se está dando mais serviços, né, e menos produto, a margem da empresa é melhor em produto, então ela pode buscar alterar, né, essa percepção ali do cliente e modificar a composição das vendas, né, buscando aumentar a participação da conta venda de mercadoria, porque ela traz, ou de produto, né, porque ela traz mais margem. Tá? Mas isso só é possível
através da análise vertical. Se a gente não sabe o que é análise vertical, se a gente não faz análise vertical na empresa, essas percepções e essas possibilidades de análise, de alteração, né, de gestão, não são feitas. Então a empresa fica no escuro em relação a isso. Fica meio na sorte, assim, deu certo, não deu, não sabe muito bem por quê. E se der errado, também ela não vai saber arrumar, né, não vai saber tomar decisões, o que fazer em relação a isso. Então, análise vertical, primeiro ponto, né? Ela tira a empresa do escuro, são a isso, a composição das contas e a participação delas. Ela vai munir os gestores, né, de informações e dados para tomada de decisão. E é claro, né, o mercado também, né, tem uma clareza em relação às contas da empresa. Pode olhar essas contas da empresa e verificar, pô, essa empresa é excelente gestão financeira, né? Então eu posso investir nessa empresa. Né? Então a empresa pode obter e captar recursos externos, inclusive por fazer uma boa gestão das suas finanças. E a análise vertical ajuda a demonstrar isso. Tá? O objetivo dela, então, é avaliar esse comportamento, tá? O comportamento desses elementos contábeis ou de contas de resultado, balanço ou DRE, para munir os gestores do devido poder de decisão, porque aí ele tem o número, o dado, o fato. Tá? Muito bem. A forma de cálculo, o procedimento de cálculo. Muito simples, né? Na verdade, não chega nem a ser uma fórmula, né? Ela é um conceito. Tá? Porque aqui, esse conceito de cálculo da análise vertical, ela serve para qualquer conta do balanço ou do DRE. Então, eu não vou ter uma fórmula para cada conta que eu quero apurar, né? Fazer análise vertical, por exemplo. Não, eu tenho esse conceito que se aplica a qual conta que eu queira analisar, tanto no DRE quanto no balanço, por exemplo. Tá? Então aqui, gente, a análise vertical é o elemento que eu estou analisando, tá? O elemento contábil analisado, dividido pela conta totalizadora dele, a conta que ele faz parte, a conta que ele pertence. A conta caixa pertence ao ativo circulante. Então, quando eu estiver fazendo a análise vertical da caixa, é a conta caixa, o valor dela, dividido pelo total da conta que ele pertence, ativo circulante. Mas se eu estiver analisando o ativo circulante, se o ativo circulante for o elemento contábil analisado, bom, o ativo circulante mais o ativo não circulante, os dois somados, me dão o total do ativo. Tá, então, o total do ativo, né, é a parte de baixo da divisão, porque o ativo circulante ele pertence, né, a este total, que é o total do ativo. Eu divido um pelo outro, né, faço vezes 100 e descubro qual é a participação percentual dessa conta. A ideia de nome análise vertical justamente por causa disso, né? É uma análise vertical, é a conta em relação à conta que ela pertence, né? Então, verticalmente, a gente faz essa análise e consegue identificar esses percentuais de participação e identificar as distorções que possam haver em relação a essas participações, tá? No DRE, por exemplo, se eu estivesse analisando lá a conta despesa administrativa, tá? Então esse seria o meu elemento contábil. Lá do DRE, despesa administrativa, vai na parte de cima da divisão. Despesa administrativa faz lá parte da conta despesas totais. Aí eu vou colocar então na parte de baixo a conta total, né? Despesas totais. E despesa administrativa é a DAS, né? Dentro das despesas totais vou ter despesa administrativa, despesa comercial, despesa de vendas, né, despesas da produção, despesas do marketing, todas somadas, me dá o total de despesas. Então, as despesas administrativas, dividido pelo total das despesas, vai dar um índice que vezes 100 vai me dar um percentual de participação dessas despesas administrativas. Bom, vai que eu faço esse cálculo e as despesas administrativas me indicam lá que ela representa 50% da despesa total. E o restante, os outros 50%, estão divididos entre as outras 10 contas que tem ali de despesa. Bom, então a despesa administrativa ressalta nessa análise, né? Então, visualmente, olhando essa participação dessa conta, eu tenho que me deter nela. Por que está acontecendo, né, essa grande participação da despesa administrativa nas contas de despesa? E não só isso, né? Estou analisando esse cenário. Mas se eu olhar para trás,
né? Análise vertical feita no mês anterior ou no ano anterior, era assim também? Ou, além disso, além de já estar discrepante nesse período de análise, no anterior também não era assim. Então, é discrepante em relação aos anos anteriores, é discrepante em relação às demais contas ali analisadas. Então, temos aí, né, algumas medidas para tomar, uma análise para aprofundar e entender. Aí tem que entrar dentro da conta, né? Despesa administrativa, ver sua composição e ver o que aconteceu, né? Para ter disparado assim em termos percentuais, tá? Muito bem. Tranquilo, entendido aqui, gente, essa fórmula? Tranquilo, né? A matemática é básica aqui, né? Uma divisão e uma multiplicação, né? Claro que o importante aqui, né, gente? A gente vai fazer uma análise de um balanço, a gente vai fazer uma análise de um DRE, vai fazer essa análise vertical. É claro que aquilo que a gente falou lá na primeira semana, né, vai ser muito importante agora. Lembra que a gente disse, ó, revejam lá da contabilidade gerencial do primeiro ciclo. A estrutura básica do DRE, a estrutura básica do balanço, estudem aquelas contas, né, como é que elas se formam, porque agora, quando a gente vai fazer análise vertical, eu tenho que olhar para o balanço e saber que aquela conta ali pertence a qual total. Eu tenho que olhar para o DRE e saber que de qual total pertence a conta que eu preciso analisar, para dividir pelo total do qual faz parte. Tá? Então, a gente não monta um DRE, a gente não monta um balanço, né? Na administração financeira, a gente faz análise. E para fazer análise, eu tenho que relembrar, né? Tem que fazer essa revisão aí de balanço de DRE, tá? Muito bem. Então, quem tem isso muito bem, né, firme, ou fez a revisão, né, deu uma estudadinha lá no material da contabilidade, não vai ter dificuldade de identificar aí o total ao qual pertence, né, as contas que estarão analisando, tá? Vamos agora, gente, a alguns exemplos de cálculos percentuais. Então, a gente vai começar analisando um determinado balanço, depois a gente vai fazer análise de DRE também, tá? Ou melhor dizendo, né? A gente começa com a análise do DRE. Aqui nós temos o DRE da empresa Alimentos Dona Lúcia, tá? Aqui está uma análise vertical completa, tá? Então, a gente vai ver a aplicação das fórmulas. Então, nós temos aqui neste balanço de análise vertical 4 exercícios sociais, tá? Eu tenho o ano final 0, o ano final 1, o ano final 2 e o ano final 3. Então, quando a gente trata de análise vertical, nas finanças da empresa, a gente faz análise vertical de todo o demonstrativo, DRE, de todo o balanço. A gente não faz de uma conta específica. Nos nossos exercícios, nas atividades avaliativas, claro que a gente vai fazer, né, de uma conta ou duas contas ali para analisar. Mas na vida prática, né, quando a gente vai fazer análise vertical, faz o DRE completo, faz do balanço patrimonial completo, tá? Então aqui vocês estão vendo que tem um DRE e a participação aqui da análise vertical está completa, todas as contas, ano por ano, tá? Detalhe importante da estrutura do DRE. A conta totalizadora do DRE é a ROB, Receita Operacional Bruta, né? A primeira conta que aparece lá. No ano final zero está aqui, R$ 1.301.868. Então, essa conta ela é o 100%. Tá? Da estrutura básica do DRE, a gente sabe que receita operacional bruta, eu tenho que fazer as deduções, aí eu tenho a receita operacional líquida, aí eu tiro os custos operacionais, aí eu tenho o lucro operacional, aí eu tiro as despesas, aí eu tenho o lucro operacional líquido, aí eu tiro os movimentos não operacionais, eu tiro o lucro, prejuízo antes do imposto de renda, e depois eu chego ao lucro, prejuízo do exercício. Então, a receita operacional é o meu total, aí depois eu vou fazendo as deduções, né? Então, essas contas que estão em negrito, tá? Que são as contas principais, elas são parte do DRE do ROB, tá? Então, deduções é um percentual do ROB. Receita operacional líquida é um percentual do ROB. Despesa operacional é um percentual do ROB. Então, elas remetem, essas contas que estão em negrito, né?
As contas principais remetem ao ROB. No entanto, as subcontas ou subgrupo de contas, né, elas remetem ao grupo de contas que elas pertencem, tá? Então, dentro das despesas operacionais, eu tenho ali um total de 645.168, e ela é composta por despesa de venda, despesa com revistas, despesas administrativas, despesas tributárias, despesas financeiras, entre outras. Todas elas somadas dá o total da despesa operacional ali, aquele 645.168. Então, é claro, quando eu for fazer aqui o cálculo da despesa com vendas, ela é uma parte da despesa operacional. Então, despesa com vendas dividido por despesa operacional, vezes 100, para achar o percentual de participação, que neste caso aqui, ó, a despesa com vendas é 11,5% dos 645.168. Porque ela é uma parte, né, da despesa operacional. Agora, a própria despesa operacional, ela em si, esse 645.168, ela é uma parte do ROB. Tá? Se eu estivesse fazendo análise vertical da despesa operacional, 645.168 dividido pelo ROB, 1.301.868, vezes 100, dá os 49,6%. E a gente vai ver esses exemplos aí agora logo a seguir. Tá aqui. Custos operacionais. É o elemento contábil a ser analisado. Tá? É o meu custo operacional. Ano a ano. Vamos pegar o ano zero. Quanto é que é o custo operacional no ano zero? 614.577. Vamos olhar ali. Custo operacional, está lá. Custos operacionais. Primeiro ano, ano zero. 614.577. A custo operacional é uma conta que pertence ao ROB. Então, eu tenho que dividir ela pelo ROB, né? 1.301.868. É o que consta ali, né? Exatamente, tá? Essa divisão aqui dá um índice. 0,472. 0,472 vezes 100 dá 47,2%. Então, essa é a minha análise vertical da conta custo operacional. Significando que ela, custo operacional, representa sozinha, tá? 47,2% do ROB, da conta que ela pertence. Aí faz a mesma lógica, né? Para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3. Feito o cálculo para os demais anos, a gente verifica que os custos operacionais, tá, acabaram sendo crescentes. Se a gente for verificar aqui ano a ano, né, subiu bastante esses custos, o que pode indicar, né, uma certa preocupação em relação aos custos. Então, tem um certo descontrole, um aumento desses custos operacionais. A empresa precisa aprofundar, né, essa análise, ver o que está acontecendo, para que volte, né, a patamares aceitáveis em relação aos custos operacionais. Por quê? Se a gente tem custos operacionais crescentes percentualmente e a receita, o lucro resultante disso, né, não aumenta na mesma proporção ou em proporção superior, a empresa pode ter problemas, né, pode cair aí num prejuízo grave. Né? Conta despesas com vendas no nosso DRE. Tá? E aí foi uma conta que a gente até comentou ali. Então, vamos voltar no DRE e vamos olhar essa conta despesas com vendas. Está ali, ó. Despesas com vendas, ano final zero. Está aqui ela, 74.048. É um subgrupo, né, da conta despesa operacional. Então, elas relacionam a despesa operacional. Então, vai ser o 74.048 dividido pelo total da despesa operacional, 645.168. O resultado vai dar um índice vezes 100, dá o percentual de 11,5%, que é a participação da despesa operacional. Né? Então, está aqui o cálculo. Né? Está ali a conta, né? Vezes 100, 11,5%. Aí depois faz a mesma coisa, né? O mesmo racional aí para o ano 1, ano 2 e ano 3. Tá? Então, ela saiu aqui a despesa operacional com vendas. Despesa com vendas, tá? Saiu de 11,5%, foi para 26 e alguma coisa, 85%. Então, está crescente. Então, a gente já viu que custo está crescente, a gente viu que despesa está crescente. Então, já são duas análises verticais indicando que os elementos que, né, drenam, né, a margem de lucro da empresa estão crescentes.
Isso pode resultar, né, lá no lucro do exercício muito pequeno, né, ou até mesmo em prejuízo. Tá? Depois, análise da conta lucro ou prejuízo do exercício. Então, vamos olhar lá no DRE, essa conta. No DRE, a conta lucro prejuízo do exercício é a última linha do DRE. No ano final zero, o lucro do exercício foi de 80.233. Lucro prejuízo é uma conta que é resultante lá do ROB, né? Depois que a gente tira deduções, receita, custo, despesas, vai chegar lá no lucro do exercício. Então, esses 80.233 divide pelo total do ROB, 1.301.868. Então, é isso que a gente tem ali. Os 80 mil dividido pelo ROB, vezes 100, deu 6,2%. A gente já vê, né, que o lucro é pequeno, né, é baixo, e que ele é automaticamente decrescente, né, ao longo do tempo, porque a gente viu isso acontecer, né, nas contas anteriores. Ou seja, se o ROB não cresce na mesma proporção dos custos e despesas, automaticamente o lucro, né, tende a ser menor nos períodos que se seguem. Então, isso que aconteceu aqui, tá? 6,2, foi para 2,8, depois para 2, depois para 0,5. Então, a empresa tem uma situação financeira preocupante, tá? Porque o lucro é decrescente, né? Essa empresa está entrando praticamente aqui, já no ano seguinte, em prejuízo, tá? Se nada for feito, se a empresa não tomar nenhuma ação, né, em relação aos custos que cresceram, às despesas que cresceram, né, automaticamente ela vai passar a ter prejuízos. Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Ô, professor, tem uma pergunta. Nas fórmulas, como estão na apostila ali, sempre vai 20x 2000, tipo, e 1, e 2, e 3. Quando a gente for colocar no trabalho, tem que colocar até o 3 ali, ou não precisa usar essa fórmula? A fórmula tem que usar conforme a gente explicou em aula, tá? Tá, Aquele até o passo a 3. passo todinho ali, certo? Tá. Até para fazer o indicador financeiro a curto prazo, eu uso que nem tá na apostila. Isso, tu vai demonstrar a fórmula, tu vai demonstrar o desenvolvimento do cálculo e a resposta final. Tá? Tem que ser todo aquele passo a passo que a gente demonstrou na aula, certo? E Tá, claro, né, vai pro fazer, lucro. sim, Tá bom. tá? E claro, né, gente, vocês vão fazer os cálculos que estão pedindo ali, né? Então diz ali, indicadores financeiros de curto prazo. É de qual? O LI. Então, dos indicadores financeiros de curto prazo, qual que vocês vão fazer? O LI. É o que está pedindo ali, né? Não é todos os outros, é só aquele ali, tá? Então, fiquem atentos ao que está pedindo no trabalho. Esse Senhor, pessoal tem uma trabalheira ali de fazer todos, mas não é todos que pede, né? Está pedindo alguns, tem que ver quais que está pedindo ali no trabalho, tá? prof. Mas Sim, assim, ó, tem que fazer. Ali mostra que é o ano 1, né? Tem que fazer o ano 2 e o ano 3 também? Ou só o só o ano. ano que pede. Tá bom. Então, se tiver ali, por exemplo, ano 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e diga, faça análise vertical do ano 1, faça análise vertical do ano 2. Então, é só do ano que pede, tá? Os nossos exercícios vão ser assim, tá? Vai pedir um ano Prof, específico, mas um ano específico, uma conta específica, né? Mas na vida prática, na vida profissional, o que que a gente faz? Faz de todo demonstrativo, né? Tá? O DRE completo, né? O balanço patrimonial completo para ter toda a análise vertical, no caso. Fala, Vinícius. ali o senhor falou para ter cuidado para fazer só a conta que pede. Isso. Por exemplo, ali pede os cálculos dos indicadores financeiros de curto prazo. É todos ali de curto Os prazo. cálculos de Capital curto prazo circulante. e a frase continua. O que que diz depois? Não, tá só de CP. Depois tem o resto do texto. O senhor tem certeza? Isso. Ali em cima, Vinícius, das tabelas, tem escrito o que tá pedindo. Aí diz letra A.
Indicadores de curto prazo, 2 pontos. Aí tem ali qual deles é. Na letra B, indicadores de longo prazo, 2 pontos. Aí diz quais que são. Eu não estou no mesmo trabalho, então, professor. Lê desde o início, Vinícius. O trabalho é um só, é o mesmo arquivo que está no Classroom para todos, tá? Então talvez tu esteja na segunda página ou lá na terceira página do trabalho. Lê ele desde o É que tá em cima das tabelas. Tá em cima das tabelas. Ah, tá, ficou em cima. Isso, isso. Nas diretrizes das etapas. Ah, tá bom. Obrigado. Isso. Obrigado, gurias. Muito bem. Então facilita um pouquinho, né? Imagina se tivesse que ser todos, hein? Ia dar um trabalho, né? Todos os indicadores de curto prazo, todos de longo prazo, né? Eu Ainda bem que tava é só os que fazendo, pedem. professor. Ficou mais tranquilo agora, Vinícius? Uau. Facilitou a vida. Ah, tá complicado aí. Muito bem. Então é só os que pedem, então já fica mais tranquilo, né? Lembrando, gente, já que foi tocado no assunto do trabalho, né? Vocês podem fazer o desenvolvimento do trabalho, tá? Dupla, trio, grupo, como vocês quiserem. Só a entrega individual mesmo, né? Cada um vai fazer a entrega do seu arquivo. Mas se vocês quiserem, né? Montar grupo aí, dupla, fiquem à vontade, né? Tem o grupo do WhatsApp da turma de vocês, foi publicado lá no Class para vocês entrarem, né? E trocar informações entre vocês. Então fiquem à vontade. Acho que ajuda muito, né? Vocês conversarem, trocarem informações aí entre vocês, tá? Muito bem. Agora nós vamos ao balanço patrimonial. No balanço patrimonial, segue aquela mesma lógica, não muda a fórmula, né? Tem aquele conceito, né? Que é o elemento que a gente está analisando, dividido pela conta que pertence vezes 100. É só isso, né? A lógica. Então, o que muda é, quando eu vou analisar, né, uma determinada conta, saber a qual total ela se refere. No balanço patrimonial, tanto no ativo quanto no passivo do balanço, a gente tem que saber fazer essa identificação, né? Então a gente vai olhar aqui a mesma empresa, tá? Que a gente olhou o DRE, agora aqui a gente vai olhar o ativo, né? Dessa empresa, do balanço dela, e depois a gente vai olhar o passivo dessa mesma empresa. Em relação ao ativo, então o circulante do ativo mais o não circulante do ativo compõe o total do ativo, ou total geral, né? Ou ativo total. Então, circulante, 445.183, mais não circulante, 669.421, 1.114.604. Então, aqui no balanço, a conta que é o meu total, meu 100%, é o total do ativo. Está lá, 100%. Dizendo assim, nós sabemos que o não circulante, sendo uma parte desse total, né, ele é uma fração desse total. Então, eu tenho que dividir o não circulante, que é a conta em análise, se for o caso, pelo total que ela pertence. 669.421 dividido por 1.114.604 dá 0,601 vezes 100 vai representar então 60,1%. Então, não circulante representa 60,1% do total do ativo desse ano final zero. E o circulante, que também é uma parte lá do total do ativo, né? Então, 445.073 dividido por 1.114.604 dá 0,399 vezes 100, 39,9%. Então, o circulante representa 39,9% do total do ativo. Mas a gente tem as subcontas, né? Os subgrupos de contas que fazem parte da conta totalizadora. Circulante, por exemplo, este valor aqui, 445,183, ele é a soma da caixa, do banco, dos clientes, das duplicatas, da provisão de crédito e liquidação duvidosa, do adiantamento a fornecedores, das mercadorias em estoque, somadas dá o total do circulante, né?
Então, cada uma delas é uma fração, né? Cada uma delas é uma parte do todo, que é o circulante. Tá? Então, conta a caixa ali, por exemplo, né? R$656, dividido pelo total que ela pertence, circulante, 445,183, dá 0,01 vezes 100, 0,1%. Então, a conta caixa é 0,1% do circulante. E aí faz a mesma coisa para todas as outras contas. A gente tem toda a análise, né, vertical. Tá? Em relação ao não circulante do ativo, nós temos as contas realizável a longo prazo, mais investimentos e mais imobiliário, que dá o total do não circulante. Aquele não circulante ali, 669.421, é a soma de 54.763 do realizável a longo prazo, mais investimento, 31.818, mais imobilizado, 582.840. A soma dessas três contas, então, dá o total do não circulante. Se eu quiser fazer, por exemplo, análise dos investimentos, análise vertical, eu tenho que dividir ela, né, 31.818, pelo total do não circulante, 669.421, que dá 0,048 vezes 100. Então, o meu total de investimentos representa 4,8% do não circulante. Mas, cada uma dessas contas também tem essas subcontas, né? O imobilizado, por exemplo, ele é formado por imobilizado na administração, imobilizado industrial e demais contas. Se eu quiser fazer, por exemplo, os imóveis rurais, que é 70.467, essa conta pertence ao imobilizado. Então, é ela, 70.467, dividido pelo total do imobilizado, 582.840, que dá 0,121 vezes 100, 12,1%. Tá? Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Ô, professor, só para me entender ali, o D, ele necessariamente seria o disponibilidade ou não? Isso, D é disponibilidades. Você está falando lá da aula sobre os indicadores de curto prazo, da aula terça-feira da semana passada, né? Então, Isso, a liquidez imediata é disponibilidades, dividido pelo passivo circulante. Tá? Então, o D são as disponibilidades. Tem que somar tudo que é disponibilidade para dividir pelo passivo circulante e a liquidez imediata. Tá? Obrigado, professor. Nada. Aqui, gente, sobre essa lógica do nosso DRE e do nosso balanço patrimonial em relação ao cálculo da análise vertical. Essa composição das contas, está tranquilo? Se vocês tiverem que fazer o cálculo, você consegue identificar de onde ela vem? Sim. Legal. Então, isso é o mais importante, né? Porque o cálculo em si ele é bem simples, né? É uma divisão e uma multiplicação. Aqui o segredo é entender de DRE e balanço, né? Saber de onde vêm as contas. Sabe disso? A chance de acerto aqui é muito grande, né? A maior parte dos problemas e erros que acontecem é na hora do cálculo, a matemática da calculadora, né? Às vezes vai digitar um número, digita o número errado, aí o valor não bate. Ou vai digitar a operação, para dividir e acaba clicando no multiplicar. Né? Geralmente está ali o erro, porque aqui é bem tranquilo, né? Sabendo identificar a conta, a fórmula ali é básica, né? Então vamos a alguns exemplos aqui, tá, gente? Fazendo análise vertical ali do circulante, tá? Os 445.183. Circulante do ativo, né? Ele representa uma parte, então uma parcela do total ativo. Então por isso a gente divide ali 445.183 do ativo circulante pelo total que ele pertence, total do ativo, 1.104.604. Dá 0,399 vezes 100, então vai dar os 39,9%, né, que aparecem ali no cálculo. Tá? Próxima conta. Agora, a conta caixa. Né? A conta caixa é R$656, a conta está sendo analisada, dividido pelo ativo circulante, 445.183, que é a conta que ela pertence. Né? Dá 0,01 vezes 100, 0,1%.
aqui a gente viu que as duas análises verticais feitas, tá, tanto do circulante quanto da conta caixa, se referem ao ano zero, que é uma coisa que eu quero reforçar com vocês. No enunciado do exercício, fiquem atentos ao ano que está sendo pedido a análise, tá? Porque como esse nosso exemplo aqui tem o ano 0, o ano 1, o ano 2, o ano 3, daqui a pouco numa atividade avaliativa, na prova, vai ter lá um modelinho lá de balanço de DRE com 2 anos ou 3 anos ali, e vai pedir de um daqueles anos alguma conta. Então a gente tem que estar atento a que ano está sendo pedido, tá? Que em geral o pessoal já pega, né? Quando comete o erro, né? Já pega do primeiro ano, né? Ah, é a conta caixa. Vai lá, olha a primeira coluna e já fala. Sem estar atento aí ao ano que está sendo pedido, pode ser que não seja do ano 0. Se fosse do ano 1, era outra coluna ali. Não era essa primeira, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe. No enunciado sempre vai dizer ali de que ano está sendo pedido, tá? A não ser que seja só um exercício, né? Seja só um ano, né? Só um exercício social, tá? Agora, geralmente tem mais de um, né? Exercício social do ano 1, ano 2, ano 3. Atenção ao ano que está sendo pedido, tá? Próximo exemplo aqui, gente, é uma conta que faz parte do não circulante, é o imobilizado, tá? Então, este imobilizado é parte do total não circulante. Então, vou pegar lá o imobilizado, 582.840, e vou dividir pelo total do não circulante do ativo, né? 669.421, tá? Vezes 100. Então, o imobilizado representa 87,1% do não circulante. Isso que significa, então. De novo aqui, né? É do ano final 0, por isso a gente está fazendo desse exercício social, né? Agora, análise vertical em relação ao passivo do balanço patrimonial dessa mesma empresa, né? Da dona Lúcia. 4 exercícios sociais, né? Ano final 0, 1, 2 e 3. E em relação a essa conta, né? Total passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, nós temos o total do passivo. Então tá lá. Passivo circulante, 527.828. Não circulante, 60.881. Patrimônio líquido, 525.895. Somadas as três, dá o total do passivo. Então aqui no passivo são 3 contas somadas para dar o total do passivo, né? Passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. A soma dessas 3 contas me dá o total do passivo. Então, elas eu tenho que analisar em relação ao total do passivo. Agora, elas também têm as suas subcontas, né? O círculo passivo tem ali uma série de contas que somadas dão aquele total ali. Então, cada uma delas é uma parte, uma fração do circulante do passivo. Segue aquela mesma lógica, né? Então, se for pegar aqui, né? Representantes diversos, essa conta, 8.316, a participação dela é em relação ao circulante, que é a conta que ela pertence. Então, dividiria pelos 527.828, dá 0,016 a 1,6%, né? Então, a participação da conta representantes diversos na análise vertical. Em relação ao patrimônio líquido, é importante, em geral, né? Ele tem ali aquele subgrupo de contas, né? Capital, reservas, mais lucro ou prejuízo acumulado. Essas 3 contas somadas que vão dar o total do patrimônio líquido, tá? Então, se eu estivesse fazendo a análise da conta capital, R$29 ali, teria que dividir, né, pelo patrimônio líquido, vezes 100, para achar a representação, tá? Reservas a mesma coisa, lucro ou prejuízo a mesma coisa. Mas se eu estivesse fazendo ali o cálculo da reserva estatutária, né? Ela, reserva estatutária, junto com a reserva de capital, as duas somadas, dá o total das reservas. Então, se eu estivesse fazendo reserva estatutária, seria os 8.078, dividido pelo total das reservas, né? 453.968,
que daria ali 0,018 vezes 100, 1,8%. Tá? Então, aqui, um detalhe importante, né, que diferencia aqui a conta do passivo em relação lá ao ativo, é que agora, no total do passivo, o total do passivo é a soma do circulante, não circulante, patrimônio líquido. Lá no ativo, não, né? No ativo era o circulante e não circulante, dava o total do ativo, né? Então, aqui a gente tem que considerar também o patrimônio líquido para fazer essa relação corretamente, tá? Exemplos de cálculo do passivo. Desses 4 exercícios sociais, a gente está pegando o ano 0, que é a primeira coluna, tá? Analisando a conta circulante do passivo, 527.828, dividido pelo total do passivo, 1.114.604. Dá 0,474 vezes 100, representando então ali 47,4%, né? Vamos ver agora, gente, alguns exemplos de exercício com enunciado que vocês geralmente vão encontrar na prova, nas atividades avaliativas e nos nossos exercícios de aula também, tá? Então, uma leitura ali atenta do enunciado ajuda, né, bastante a compreender o que está sendo pedido em termos de cálculo e, geralmente, né, quando pede o cálculo, vai ter ali associado, vai ter um DRE, vai ter um balanço para vocês fazerem a análise, tá? Então, vou pegar aqui um primeiro exemplo de enunciado. Em relação ao DRE, aí está dado o DRE ali, são 2 exercícios sociais, tá? O exercício social do final 2 e o exercício social do ano final 1. Então, pede ali, faça análise vertical e responda o quanto representa as deduções, então quero analisar a conta deduções, relativas ao ano final 2. Então, tem 2 exercícios sociais, eu vou pegar o ano final 2, tá? A conta deduções, ano 2 está aqui, deduções 55 mil. E é um DRE, e a conta deduções, num DRE, a gente sabe que ela faz parte do ROB, que é a Receita Operacional Bruta. Então, é 55 mil em relação ao ROB, está ali, 6.814.655 reais. Então, divido 55 mil pelo ROB, dá ali 0,00807 vezes 100, dá 0,81%. Então, a conta deduções, ela representa 0,81% do ROB. Tá? Aqui um detalhe importante, gente. A resposta final, tá? A gente tem que deixar ali 2 casas sempre depois da vírgula. Então, nessa divisão intermediária aqui, né? A gente não faz arredondamento, mas a gente usa pelo menos aí as 5 casas depois da vírgula, que é o resultado que deu ali, né? 0,00807, 5 casas depois da vírgula. Aí eu multiplico por 100 e no final eu deixo 2 casas depois da vírgula na resposta final, tá? Que deu 0,81%, porque foi arredondado, né? Não daria 0,807%. Então, como o 7, né? Que é a terceira casa, pela regra matemática, né, quando for 5 ou acima de 5, a gente arredonda a casa anterior. Tá? Então, 0,807% fica 0,81%. O 0 arredonda para 1, porque a terceira casa é 7, é um número acima de 5. Então, lembrem dessa regra básica da matemática para arredondamentos. Tá? Na prática aí dos nossos exercícios vai ter as alternativas, né? Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá? Então, digamos que está lá, letra A, 0,81%. E eu fiz o meu cálculo e deu 0,807%. Está arredondada a resposta, né? Então, tem que arredondar o meu cálculo para dar a letra A certinho. Tá? Então, se a gente fizer o cálculo exato, a gente tem que arredondar ele para enquadrar na resposta ali que a gente tem nas alternativas. Tá? Claro que as alternativas não vão ter diferenças, né? Do tipo 0,06, outra 0,05, outra 0,04. Né? Uma diferença de 0,1, né? Que se dá no andamento. Então não tem respostas desse jeito, tá? Então não se preocupem em relação a isso. Mas não esqueçam da regra do arredondamento. Próximo exemplo,
Agora pede do exercício social do ano final 1, tá? E a gente tem aí um DRE com 2 anos, ano final 2 e ano final 1. Então, o enunciado diz de qual ano é. Então, vejam que de um exercício para outro, trocou exercício social. Aí são erros comuns que acontecem. Eu fiz o primeiro exercício, era do ano final 2. Aí fui fazer o próximo exercício. E o próximo exercício trocou o exercício social. Automaticamente, né, se a gente não está, né, mais atento, bem focado, a gente vai fazer do ano que a gente estava fazendo no exercício anterior, vai lá para o 2 de novo. Então sempre leiam com muita atenção, marquem bem certinho qual é o ano que está pedindo. Tá? É muito comum acontecer aí esses equívocos, né, pela falta aí de uma atenção maior, né, um foco maior. Tá? Então está pedindo do ano final 1, pedindo a participação em termos percentuais, que é a nossa análise vertical, da conta custos operacionais. Então, eu vou procurar ali, custos operacionais, está aqui. Do ano final 1, a conta custos operacionais, está ali, 860.079. Essa conta pertence ao ROB, então eu vou dividir pelo ROB do ano 1, né? Está ali, 5.864.175. Divide um pelo outro, deixa de novo ali, né? 5 casas após a vírgula. Então, fez a divisão, deu 0,14667 vezes 100, deu ali 14,67%, né? Então, deixa 2 casas depois da vírgula na resposta final. E aqui teve um arredondamento também, né? Seria 14,667%. Então, para deixar 2 casas, né? Como o 7 lá, que é a terceira casa, é um número maior que 5, a gente arredonda a casa anterior, que era 66, fica 67, tá? Então, ficando 14,67%. E por fim, aqui, gente, nós temos um exercício pedindo esta análise vertical, agora pedindo para analisar os 2 anos do exercício social. Então, exercício social ano 1, exercício social ano 2, e avaliar se essa conta, lucro líquido, né, ela, nos 2 períodos, né, ou qual dos 2 períodos, ela ficou acima ou igual 50% de evolução. Então, vou ter que fazer, né, análise do lucro líquido do ano final 2 e do ano final 1. E dizer, desses 2 anos, quais ficaram acima de 50%, ou igual a 50%. Tá? Então, tá lá. Ano final 2. O lucro líquido do exercício do ano final 2. Lá embaixo, a última linha. R$ 5.344.522,30. Essa conta pertence ao ROB, né? Então, divido pelo ROB do ano 2. R$ 6.814.655. Faz a divisão. Então, está aqui, né? Na caixinha amarela. Essa divisão dá 0,78422. 5 casas depois da vírgula. Vezes 100, dá o 78,42%. Tá? Deixando só 2 casas depois da vírgula na resposta final. Esse primeiro, tá? Já deu ali acima de 50%, né? A pergunta era, em qual que fica acima de 50%? No primeiro ano, que é o ano final 2, né? Da análise já está. Ano final 1, lucro do exercício do ano final 1, R$ 3.913.866. Dividido a conta que ela pertence, né? Pertence ao ROB do ano 1. Então está lá o ROB do ano 1, R$ 5.864.175. Então está ali, faz a divisão, né? Deixa 6 casas após a vírgula nessa divisão. Então dá 0,66742 vezes 100, dá 66,74%. Então nós temos aí, neste caso, os 2 anos igual ou maior que 50%. Então poderíamos ter, né, como alternativas. Letra A, o ano 1 é inferior a 50% e o ano 2 superior. Letra B, o ano 1 é superior a 50% e o ano 2 é inferior. Letra C, os 2 anos são inferiores a 50%. Letra D, os 2 anos são superiores a 50%. A resposta certa seria a letra D, né? Então, é um estilo, né, de exercício que vocês podem encontrar aí nessa questão da análise vertical, tá? Então, a gente pode encontrar
exercícios com balanço, exercícios com DRE, né, para a gente fazer análise vertical. A lógica é sempre o elemento que está sendo analisado dividido pela conta que ele faz parte, vezes sempre achar o percentual de participação. Tá? Então, matemática tranquila, fórmula aí é dividir e multiplicar, cuidado especial em identificar as contas e o total que ela pertence certinho. Nos exercícios, cuidado, qual é o exercício social que está sendo pedido, né? O ano que está sendo pedido o cálculo, tá? Para não ter erro, aí são os erros mais comuns que acontecem, certo, gente? Fez sentido tudo isso, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer aí sobre a nossa análise vertical? Alguma coisa que queiram que seja melhor explicado? Como é que ficou para vocês? Tranquilo, prof. Tranquilo? Legal, Bruna. Muito bem, se estiver aí tudo tranquilo para vocês, nenhuma dúvida, né? Então a gente vai fazer um intervalinho aí de 15 minutos, tá? Aí vai dar tempo depois, no retorno do intervalo e chamada, a gente fazer bastante exercícios aí sobre a nossa análise vertical. Então agora vamos fazer um intervalo aí das 20h10 até as 20h25, tá? Logo em seguida, tá? Eu já vou postar para vocês esses slides com esses exemplos de cálculo todos. Sei que tem alguns que gostam bastante, né, de ver aí os exemplos da aula, às vezes refazer no caderno. Então, os slides são sempre postados e ficam disponíveis para vocês ali no Class, tá? Então, não se preocupem que esse slide aqui, logo em seguida, né, já vai estar disponível para vocês. O vídeo, tá? Gravado com todas as explicações aí, esse passo a passo, né, do cálculo da análise vertical também vai ficar disponível para vocês lá no Class. Só que o vídeo demora um pouquinho mais, né? Agora, durante o intervalo, eu encerro a gravação, aí fica um tempinho, demora uns minutos para converter, mas em geral, ali até o final da noite, né, eu já consigo disponibilizar essa gravação para vocês, para aqueles que querem, né? Às vezes, rever algum trecho, né? Algum passo a passo de cálculo, tá? Muito bem. Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Essas questões assim do trabalho, a gente pode tirar em aula com o senhor ou assim não pode? Que é por ele ser avaliativo? Ou só questões que o senhor bota Eu no não Classroom? posso dar nenhuma resposta, né? A única coisa que eu posso dizer é repetir aquilo que foi dado na aula. É a fórmula, como aplicar a fórmula, tá? Tá. É, que a Agora, resposta seria os cálculos, né? a resposta ali, né? Onde buscar os valores, aí faz parte da análise de vocês, não posso dar essa resposta, né? Tá? Mas a aula sobre os indicadores de longo prazo e curto prazo foi bem instrutiva, tá, Vinícius? Então, como tu não assistiu lá, eu recomendo que se tu assistir, tenho certeza que aquele passo a passo lá vai ser muito útil para ti, mas não tem problema nenhum. No retorno do intervalo, se tu quiser ali, a gente retoma ali, eu abro o conteúdo da aula lá e falamos sobre as fórmulas de novo ali, né? Seja do curto ou seja de longo prazo, se tu precisar, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Tô Tranquilo, correndo aqui atrás. tranquilo. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, gente, então. E aí, na volta do intervalo, chamada, e aí eu vou colocar os exercícios da aula 5. E aí, conforme for surgindo as dúvidas dos exercícios, a gente vai conversando. E aí, que nem eu disse para o Vinícius também, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa aí das aulas anteriores, né, embora esteja gravado, vocês possam ver, a gente usa o espaço para isso também, né? Não tem problema nenhum. Abre o conteúdo aí da aula anterior, a gente revê ali algum aspecto que vocês queiram esclarecer, sem problema nenhum, tá? Então, 15 minutinhos aí, não dá para jantar, mas dá para fazer um lanche, pelo menos, né? Até daqui a pouco, gente.